Olá, seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB Podcast, onde o assunto é mercado imobiliário. Hoje aqui a ideia não é defender e nem atacar consórcio, é trazer uma clareza, explicar como funciona esse modelo de investimento que muito pouca gente conhece e que é apresentado de uma forma muito simplista. E para isso hoje eu trouxe alguém aqui que vive isso no dia a dia, todos os dias. O Rafael Rettico, consultor da Ademicon, especialista em investimentos. Seja muito bem-vindo ao Imóvel CWB, Rafael. Fala um pouco sobre você, sua atuação na Ademicon e a sua experiência. Perfeito, então vamos lá. Bem, hoje eu tenho 43 anos, sou casado, dois filhos, sou natural de Curitiba, Paraná. Eu tenho 23 anos de experiência na área financeira. Eu sou investidor imobiliário já há 11 anos. Sou cliente de consórcio há mais de 10 anos e hoje eu atuo na Demicon já há mais de 5 anos. Hoje eu sou licenciado lá dentro, componho equipe, tenho uma equipe muito técnica, muito bem qualificada para atender bem meu cliente. Então, hoje a linha que eu trabalho é literalmente trazer o melhor do consórcio para dentro do meu cliente. Entendi. Você está falando da parte financeira do negócio mesmo, né? Você não está falando simplesmente de consórcio, dessa coisa rasa. Você está falando disso como investimento, como parte, estratégia financeira mesmo, é isso? Perfeito. Até porque quando eu fui virar cliente, eu sou extremamente analítico, sistemático, eu fui fazer cálculo para saber se valia a pena. E naquele momento fez, dali em diante, cada vez fez mais. Então eu tento entregar para o meu cliente até um pouco da minha experiência para mostrar para ele que é muito mais do que o mercado conhece, é muito mais do que às vezes o banco sabe gerar de informação para você. Então, assim, todo cliente que senta comigo, ele sai no mínimo com novas informações. Entendi. Tá. Deixa eu dizer para você como que eu vejo consórcio. Consórcio é uma poupança coletiva, né? É um grupo de pessoas que junta recursos mensais ali para formar um fundo. E assim, a carta de crédito sai por sorteio, sai por lance. É um produto aí, na maioria das vezes, regulamentado pelo Banco Central, tem uma segurança. É isso mesmo? Ou eu tô. Tá errado o meu raciocínio? Não, então o raciocínio está certíssimo. Como base, ele está certíssimo. Mas o consórcio ele vem se diversificando muito. Ele vem crescendo, ele vem abrindo mercado. Porque antes o consórcio era muito focado em aquisição imobiliária e veicular. Hoje, ele é uma fonte de acesso a dinheiro. Então, serve para um investimento, serve para alavancar a empresa, serve para você extrair capital para aquisição, construção, reforma. Então, tem muita coisa a fazer. E não importa, inclusive, o nicho. Agro, imobiliário, enfim, de investimentos. Então, a base dele, ele não mudou, Entendi. trazendo segurança e facilidade. No entanto, ele abriu muitas vertentes para poder atender você. Tá, Rafael, vamos lá. Consórcio não tem entrada, né, não tem juros, mas tem taxa de administração, tem fundo de reserva, tem seguro, tem correção anual das parcelas. Explica um pouquinho para nós assim como que funciona isso e de que forma assim que isso impacta no jogo, no dia a dia, na realidade. Porque na hora de comprar, geralmente o discurso ele é bonito, né? Mas as pessoas quando compram, elas não entendem muito bem como é que funciona na prática. Perfeito. Eu acho muito importante a gente trazer o seguinte: hoje não é simplesmente o consórcio, é quem vende o consórcio, não só a administradora, mas também o vendedor. É muito importante ser consultor, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de sonhos, de projetos. Então, ele tem que ser levado muito a sério. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que mostrar a realidade, que é quanto ele custa, quanto o cliente está dentro das possibilidades de realizar aquele projeto. Quando a gente coloca essa composição, que sim, como é um dinheiro que ele está atrelado a uma administração, a uma administradora, ele tem um custo. Porque tem que ser movimentado tudo isso, né? Porque hoje, onde que você conseguiria acesso a capital pagando um menor custo hoje do mercado se não fosse o consórcio? O cenário econômico hoje ele está bastante desafiador. O consórcio ele entra para ajudar isso. Ele sempre foi assim. Não importa qual foi a década dele, mas ele sempre foi uma alternativa extremamente eficiente e econômica, mesmo tendo suas taxas, tendo o seguro, que é um benefício extremamente atraente. Mas a ideia dele é ser o acesso a crédito mais barato possível. Só que, de forma geral, não é de forma imediata. Ele pode acontecer, mas de forma geral, ele é um processo de planejamento. E, bem trabalhado, ele pode acontecer no menor curto prazo possível. Entendi. Então nós estamos falando aqui que tempo é uma coisa relevante nessa coisa do consórcio, né? O tempo tem que ser levado em consideração. Não é o consórcio não é uma opção para quem está pensando no curto prazo. De forma geral, exatamente isso.
Mas veja, se você quer crédito para que 30 dias, eu te entrego. Porque a gente tem várias fontes, dentre elas, só um exemplo, a carta contemplada. Ela já está liberado o crédito. Só precisa que o seu cenário, as suas características financeiras, de comprovação, atenda. Atendendo, eu te entrego em 30 dias o capital para você. Então, só que de certa forma, se a gente está buscando que é a menor taxa possível, o menor custo de operação, a gente vai para o consórcio tradicional, que é onde existe o planejamento. Aí, planejamento, sim, tempo é a palavra-chave. Entendi. Tá. Em épocas aí de Selic a 15%, hoje o consórcio está em alta, né? As pessoas estão procurando essa ferramenta em virtude das taxas de juros que estão no patamar mais alto aí dos últimos 20 anos, é isso? Exatamente, veja. A taxa Selic, ela impacta muito quem está buscando acesso a crédito, empréstimos, financiamento. E o consórcio, de certa forma, ele não é impactado pela taxa Selic. Então, com isso, mesmo antes, quando a taxa estava mais acessível, até abaixo de 7, 5%, o consórcio ainda ganhava nas suas vertentes. Hoje, basicamente com isso, acabou direcionando o olhar para todo mundo, para entender o que é o consórcio, porque está todo mundo indo para lá, porque tem muita gente utilizando, não só para aquisição, mas para outras fontes. Então, o acesso do consórcio é tentar ser extremamente democrático. É Entendi. fazer com que o dinheiro fique fácil para você, e isso independente do cenário econômico, se ele está agradável, se ele está preocupante, o consórcio, a ideia dele é ser acessível. Tá, vamos lá. Falando assim, um exemplo prático, né? Vamos pensar aqui uma carta de 100 mil reais, onde eu vou pegar 100 mil reais na minha mão. Quando eu entro num grupo de consórcio, eu já estou devendo em torno de 125 mil, né? Independente, não estou sendo contemplado, não estou pegando isso agora, vou depender de lance ou de sorteio, mas quando eu entro num grupo para ter 100 mil de crédito, a minha conta final já é 125 mil, em virtude desse custo de taxa de administração, de seguro, de tudo mais que vem junto, é isso? Perfeito. Como o dinheiro ele é pago por várias pessoas, tem que ter uma administração. Aí vem o custo da administração. Que se a gente for analisar, uma média aí de 100 mil reais é cerca de 20, 22, 24 mil reais. E mais o seguro de vida, que é opcional até a data da contemplação, é um custo muito barato para se ter dinheiro. Se a gente fosse para outras linhas, qual seria o custo disso tudo? Então, mesmo tendo esse custo, que se a gente olha o macro parece muito, mas se a gente dividir nas parcelas, dá 0,1, 0,2, 0,3% ao mês. A própria poupança chega a ser maior que o custo da taxa administrativa mensal. Então, olha como é atraente. Entendi. Para o nosso público saber, hoje, qual que é o índice que corrige um consórcio? Então, eu entro lá no consórcio lá de 100 mil reais, eu tenho uma prestação X, e essa prestação, a cada 12 meses, sofre uma correção, correto? Qual que é o índice hoje que regula isso? No consórcio imobiliário é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. No veicular, ele pode ser o INPC, pode ser o IPCA, vai depender da administradora, tá? Mas o consórcio é muito interessante, o consórcio imobiliário é muito interessante porque ele está muito atrelado ao cenário, à movimentação do mercado de construção. Então ele tende a acompanhar ao seu mais próximo possível. E o que é interessante? Você tem uma previsibilidade, porque ele não corrige todos os meses, ele corrige uma vez ao ano. Então você sabe que durante 12 meses aquele vai ser o valor da sua parcela. Isso te dá bastante segurança também. Legal. Falando aqui, né, do nosso segmento, que é o mercado imobiliário, hoje, qual é a taxa de administração cobrada hoje, por exemplo, pela Ademicon num consórcio imobiliário? Veja, varia, porque ele varia das características do grupo, varia do prazo do grupo e ainda pode variar não no valor fixo dele. Que veja, você foi lá e fez um grupo de 200 meses onde a taxa administrativa era 20%, perfeito? Legal. Se a gente for pensar que você vai pagar 0,1% ao mês, esse é o teu custo. Se você de repente pegou esse mesmo grupo, mas pegou daqui 100 meses, já pegou ele na metade, ele já vai ser o dobro da taxa administrativa. O final não muda. O que muda talvez é o período que você pegou, quanto ele vai te representar na tua parcela mensal. Entendi. Tá, vamos lá. Hoje, você que é um especialista nisso, para quem o consórcio realmente faz sentido? Porque também não é um produto para todo mundo, né? Tem um público que é mais propenso a usar essa ferramenta, o consórcio? Veja, originalmente seria para todo mundo, para quem quer adquirir algo, carro, casa e daí por diante, tá? Construir. Eu especificamente hoje, e é o que o mercado tem abraçado muito, eu tenho muito focado em investimentos. Pessoas querem investir, querem valorizar o dinheiro, querem iniciar seu investimento, devido à alta rentabilidade que ele tem, a segurança em ainda investir de forma parcelada. Eu
o empresário ele está buscando muito acesso a crédito porque está caro e está escasso no mercado. E o consórcio tornou uma excelente alternativa, porque é o dinheiro mais barato que você tem. E sim, ele pode ser rápido. Então, muita gente, muito empresário tem buscado o consórcio como uma fonte de conseguir acesso a dinheiro de forma até rápida e barata. Eu também uso muito como no formato de aposentadoria. É você comprar imóveis, colocar para alocar e ele ficar se pagando. Por que o consórcio ele é muito bom nisso? Porque às vezes você não precisa da entrada. O valor da parcela, quando você coloca o teu imóvel para alocar, ele normalmente é mais baixo que o valor do aluguel, ou seja, o aluguel paga o teu investimento e ainda sobra dinheiro para você fazer mais um ou para você fazer uma reserva. Então o mercado tem olhado a acessibilidade, a facilidade de se ter um consórcio para outras vertentes que antigamente não se olhava tanto, por isso tem crescido muito. Tá, então vamos botar o dedo na ferida aqui e me diz uma coisa. Porque você também deve ter a parte ruim da história, né? Qual foi a pior estratégia que você já viu? Assim, alguém fazendo algo que deu errado com o consórcio? Eu tive um caso, inclusive, essa semana, de uma pessoa, de uma administradora, que prometeu, a empresa ela precisava de 650 mil reais para comprar caminhões, etc. E prometeu-se que em 3, 4 meses ele teria acesso a tudo isso. Foram feitas várias cartas, só que o formato de lance era o lance fixo, o lance que só usa da própria carta. E isso é inviável, você não tem como ter esse controle dessa previsibilidade. As chances aumentam? Sim. Mas o que aconteceu no final da história? Eles não conseguiram atingir, eles cancelaram o consórcio, eu conversei com eles e mostrei como funcionaria. Eles não fizeram o crédito ainda, mas agora eles entenderam como funciona o consórcio. Então, a gente visualiza isso muito no mercado. As falsas promessas, as estratégias fracas ou incorretas. Então, tem muitos exemplos por aí. Mas eu Ah, acho que quando você pega alguém que sonhou ter a sua casa num determinado prazo, uma venda mal feita, isso é o que eu acho que mais dói, isso que é o mais grave hoje. e acontece, né? Acontece. Principalmente porque existe muito vendedor. Consultor são poucos. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de projeto, a gente está falando de sonho. Então, se você não entender de números, não entender de mercado, não entender de outras alternativas que você tem para entregar a mesma coisa para o cliente, talvez você esteja iludindo ele. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter realmente uma empresa boa, um consultor bom e, se possível, até pesquisar um pouquinho a respeito. Tá, vamos lá. Eu entrei num grupo de consórcio, comecei a pagar, todo animado, feliz da vida lá. Paguei durante 2 anos aquele consórcio e daí deu um problema aqui na minha vida, perdi o emprego e não consigo mais pagar a prestação. Perdi o meu dinheiro? Não. Veja, quando você faz um contrato, pelo fato de você ter encerrado, cancelado, você tem uma multa contratual, perfeito? Como qualquer produto financeiro. No entanto, especificamente na Demicon, a gente tem um índice de inadimplência muito baixo e um índice de retenção muito alto. Porque, primeiro, a gente trabalha muito não em vender o consórcio, e sim atender o seu projeto. Então, se por algum motivo você desiste, não é do consórcio, é do seu projeto. Mas mesmo assim, a gente tem algumas negociações, tenta trazer. Mas, enfim, ficou inviável você continuar com o consórcio, qualquer que seja a questão. Você vai ter uma quebra de contrato, isso vai gerar uma multa contratual, que vai depender do prazo que você pagou, da taxa administrativa correspondente ao período, e aí você vai resgatar o restante. Como que você resgata o restante? Como você entrou em cancelado, existe o sorteio da cota cancelada. Quando o seu número for sorteado pela Loteria Federal, você vai resgatar o que pagou menos multa contratual. Ou quando o grupo acabar, você recebe o que pagou, inclusive de forma reajustada, menos a multa contratual. Entendi. Mas existe uma multa para você pagar caso você não consiga honrar com isso, né? Perfeito. Caso... Como qualquer produto financeiro, como qualquer quebra de contrato. Perfeito. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, porque eu vivi isso esses dias aqui, eu já vi acontecer. Consórcio sendo usado como ferramenta de alavancagem, né? Pessoas que compram consórcios, vão pagando no objetivo de ser contemplado, revender essa carta com ágio, ganhar um dinheiro em cima. Isso é o teu dia a dia? Acontece bastante? Muito, muito. Hoje eu diria que quase 70% dos nossos clientes hoje, eles são investidores. Por quê? O consórcio é uma forma muito segura, acessível e rentável de você usar o teu dinheiro. Então vamos pensar um exemplo bem simples. Você faz uma carta lá de 100 mil, que é R$ 300 por mês. Você foi contemplado, supondo, no 10º mês. Você investiu R$ 3.000.
Você pode vender e conseguir um ágio de cerca de 30%, dá 30 mil reais. Isso dá 1000% de lucro. Sim. Se eu dividir basicamente aí pelos meses, a gente está falando quase de 100% quase 100% de lucro ao mês. Que investimento entrega isso com segurança? Ah, Rafael, mas e se for 24 meses, ele vai baixando? Uma média, um ponto de equilíbrio no mercado, 5, 7 anos, é o ponto de equilíbrio para você assim, eu vou ter lucro com a carta. Entendi. Então veja, hoje eu estou há basicamente 5 anos trabalhando com isso. Nenhum cliente meu chegou em 5 anos. Então todos eles já tiveram, quem quis vender, já teve essa lucratividade. E uma coisa que é importante, você pode até ter começado o consórcio com o intuito de usá-lo como investimento, contemplar e vender. Mas se mudou o teu cenário, mudou o cenário econômico, utiliza o crédito para adquirir alguma coisa. Então ele é flexível, você não faz um crédito para necessariamente comprar algo, você faz o acesso a um crédito. Quando Entendi. contemplar, a gente A decide gente qual a entende melhor qual é a forma melhor forma ali naquele para te momento. ajudar. Perfeito. Entendi, legal. Tá, e agora vamos lá. Qual que é a tua estratégia com consórcio? Hoje, você, quantas cartas você tem? Qual é o valor que você paga? Qual é o resultado que você está tendo disso? Porque assim, é fácil passar receita para os outros, né, e vender um produto. Você hoje investe no teu produto, você tem cartas, você hoje consegue ganhar dinheiro com isso? Fazer essa mágica que você diz que é possível fazer? Sim. Antes de responder essa pergunta, quando me ofereceram um consórcio há 11 anos atrás, e eu já estava investindo em mercado imobiliário, já estava no segundo, terceiro imóvel, eu falei, não gosto, não quero e não me interessa. Porque eu achava que sabia. Mas o consultor da época me mostrou que poderia melhorar meu cenário. Gostei, fiz uma experiência sem muito finalidade e deu certo. Hoje, eu tenho 32 cartas de crédito, sendo uma veicular e 31 imobiliárias. Qual é o caminho que eu uso? Então, vamos lá. Dessas 31, se eu não me engano, 14 cartas são créditos menores, cerca de 100 mil reais. Com a finalidade de fazer a venda da carta. Contemplou, vendeu. Por que isso? Porque eu vou formar caixa. Porque a partir do momento que você vende a carta, você não tem mais parcela para pagar. Então, supondo que eu pagava 300 reais de parcela por mês e vendi 30 mil. 30 mil eu coloco numa aplicação aleatória, segura a 1%, me dá 300 reais por mês. Isso pode virar uma renda passiva, juros compostos, ou pegar esses 300 reais e fazer mais uma carta, só que não sou eu que estou pagando. Já é o meu investimento, fiz caixa e tenho um novo investimento, com isso eu faço mais uma. Entendi. Então, isso é um dos pontos que eu uso essas cartas como forma de investimento para não tirar mais dinheiro do meu bolso. Só que eu vou fazer no fluxo de caixa. As outras, basicamente 17, eu uso para adquirir imóveis para locação. Então, eu pego créditos ali, hoje entre 250 e 350 mil, porque eu gosto muito de comprar imóveis na planta. Porque, inclusive, eu uso o prazo de construção, 2, 3, 4 anos, para contemplar minha carta, se usar lances, se for possível, tá? Quando contempla, eu compro o imóvel, né? Quando ele já está pronto. Então, contemplei e já coloco ele para locar. Locando, ele se paga uma parcela do consórcio. É muito mais baixo que o valor da locação. Ainda mais hoje eu invisto muito em estúdios, locação via Airbnb. Ele se paga e ainda sobra dinheiro para comprar uma ou duas cartas. Por exemplo, uma carta de 300 mil é cerca de R$ 1.000 por mês. É o que me sobra média de 1 a 2 mil reais por imóvel meu. Isso me dá uma forma de construir patrimônio, segurança e, inclusive, focar a minha aposentadoria. Então, ou seja, de um lado eu formo caixa e do outro eu formo patrimônio. Então, é a estratégia que eu uso que funciona. E, inclusive, muito para empresários, né? Eu não sou empresário, mas, por exemplo, dentro do meu imóvel de moradia, eu já saquei dinheiro usando consórcio. É o que o empresário faz muito. Então, isso, inclusive, é possível também. Tá. Vamos lá, para a gente finalizar aqui, Rafael, uma pergunta, tá? Qual que é, assim, qual que é a pergunta mais importante, né? O ponto de atenção que uma pessoa, seja classe baixa, classe média, classe alta, tem que se fazer antes de entrar num consórcio, antes de se comprometer com isso, porque é uma jornada de longo prazo. Não é uma coisa que vai, como eu falei, não é investimento, não é negócio de curto prazo. Qual que é a principal pergunta que ela tem que se fazer para não errar, para não entrar numa situação onde ela tenha prejuízo? Vamos lá. A principal pergunta é: o consórcio atende meu objetivo? Por quê? A gente percebe que às vezes as pessoas não têm clareza no objetivo dela. Vamos pegar um exemplo. Eu quero comprar a minha casa. Legal. Quanto custa? Para quando você quer? Qual o valor, o teu poder de parcela? Às vezes a pessoa não fez esse parâmetro, então às vezes não é nem o consórcio, o financiamento, o objetivo dela não está claro. Mas que ela tenha clareza no objetivo, senão, inclusive a gente na mesa ajuda a clarificar isso. Então, o consórcio ele tem que atender o objetivo do cliente.
E o cliente precisa entender que o consórcio vai atender isso de forma clara, de forma transparente, de forma fácil. Ele tem que visualizar o caminho acontecendo, ele tem que entender como funciona o jogo. Pode ser rápido, pode ser que demore. O quanto o cliente tem inferência em realmente participar desse projeto. Ele não é uma pessoa que fica passiva, ela não pode ficar passiva no consórcio. Então, a hora que a gente estrutura isso e ele visualiza que o objetivo dele consegue ser muito bem atendido pelo consórcio, ele efetiva. Agora, é muito importante que ele entenda o consórcio e que sejam colocadas todas as informações na mesa. Tá. Aí, a coisa funciona muito bem. Legal. Vou fazer algumas observações aqui, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem, me corrige, tá? Vamos lá. Tem uma coisa que eu acho assim que é importante falar. Para entrar no consórcio, só RG e CPF basta. Mas na hora que contemplou, vem aí análise de crédito, nome limpo, vem uma série de coisas juntos aí que o consórcio exige para você utilizar esse crédito. É isso mesmo, né? Isso. Porque assim, muita gente faz o consórcio, às vezes com a intenção de vender a carta. Quando você vende, você vai encerrar o contrato. Então você não precisa comprovar nada. Por isso que no começo é muito fácil. Então, e mesmo que aquela pessoa que não venha com essa ideia, de que quer comprar o imóvel ou alguma coisa assim, pode vender. Então, a gente, de início, facilita isso muito porque é o que precisa de começo para Tá. acontecer. Contemplou, aí você vai ter acesso ao crédito. Quando você tem acesso ao crédito, precisa comprovar, gerar garantia para todos os envolvidos, para a empresa, para o dono do imóvel e para você. Entendi. E aí começa as Aí comprovações daí por tem diante. os filtros que vão aparecer. Tá, Precisa então não é acontecer. assim, eu tenho com o meu nome sujo, vou comprar um consórcio, daí eu consigo usar. Não, você vai conseguir usar dentro de uma. Vai ter todo um trâmite ali, se você for contemplado. Exatamente. Mas uma coisa que é importante, lá na Demicon, uma coisa que a gente tem muito forte é uma flexibilidade. Mesmo às vezes com o nome restrito, dependendo da restrição e do valor, é liberado o crédito. Tá, legal. Tá. Uma coisa assim, eu conheço caso que funcionou, que gente que comprou consórcio como você, comprou várias cartas, valores menores, paga o consórcio, contempla, vende, vai se capitalizando. Isso existe, é um mercado que está aí, tá? Mas isso também não é para todo mundo. Isso é para quem tem base aí para aguentar, para também não ter sorte, para ficar pagando por muito tempo, para ficar tendo que sustentar toda essa situação, porque é como falou, não pagou, já começa por aí, não pagou em dia, se sortear tua pedra lá, teu número, você não recebe, você não é contemplado, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter planejamento para entrar nessa brincadeira, pensando como investimento, né? Também, Ela não pode entrar na loucura, né? Achando que pode fazer qualquer coisa que vai dar certo, que não não, vai dar, não, né? exato. Não é porque é fácil de você entrar que você não tem que ter responsabilidade, comprometimento, né? A gente às vezes chama até o consórcio de uma poupança forçada, porque veio o boleto todo mês para você pagar. Se você não pagar, você sai do jogo, mas daí você não se comprometeu consigo mesmo. Então, é muito importante que quando você entra para fazer o consórcio, você entenda como funciona. Quanto vai vir por mês, quando reajusta, como contempla, quais são os custos. E aí, entrando no teu cenário, vai embora. Entendi. Aí funciona. Legal. Bom, para a gente finalizar, acho que foi isso, né, Rafael? Pelo que eu entendo, o consórcio é uma ferramenta que precisa sim de planejamento, né? Não é um discurso tão raso assim, do tipo fácil de comprar, fácil de entrar, vai dar tudo certo. Quer dizer, exige realmente um objetivo claro, um planejamento, a pessoa entender que ela vai ter ali um comprometimento com uma estratégia dela e que a coisa não vai acontecer da noite para o dia, né? O que eu entendo aqui também que faz sentido é que um cliente de consórcio, a primeira coisa que ele tem que ter é tempo. Quer dizer, a possibilidade, ele pode esperar, ele pode jogar o jogo do médio até do longo prazo, caso isso aconteça com ele. Uma outra coisa também, não tem entrada, não tem uma série de coisas, tem facilidade para entrar, mas também não é essa coisa também que é tão simples assim. Tem regras, tem coisas que precisam ser vistas aí com atenção no momento de uma contemplação, no momento de usar essa carta de crédito, certo? E o que eu vejo é o seguinte também assim, né? O discurso, porque eu vejo muita gente falando assim, contempla rápido, usa o lance embutido, vai dar certo, você vai contemplar. Essa conversa, ela não é bem essa, né? A pessoa tem que estar, como diz você, com um profissional do lado, né? Não é sair comprando isso, achando, acreditando em tudo que estão contando no mercado. Porque eu vejo que tem muito essa coisa assim de vender a facilidade para entrar. Pelo que você me disse, é planejamento, é estar numa empresa séria e tá com um consultor ali que realmente dá um suporte, dá todo ali um contexto para que você consiga realmente executar o teu plano, né? É plano, é planejamento, né? Isso, veja. Falou uma coisa que é muito importante, que é a questão do consultor. Veja, o que às vezes mancha o nome do mercado são os vendedores de consórcio. O Tá. próprio vendedor de consórcio está muito mais preocupado na sua comissão em vender qualquer coisa para o cliente. Veja,
eu estudo muito, leio muito, estou dentro do mercado e a cada dia eu descubro mais coisas. Mas por quê? Porque eu quero entregar o melhor para o meu cliente. E o cliente percebe isso. Então, se você é muito bem assessorado, entende como funciona o mercado, eu entendi como que é o seu objetivo, eu automaticamente já vou conseguir dizer assim, olha, o consórcio é para você. Porque se não precisasse de mim, vai lá e compra no site. E aí tá o erro de muita gente, eu não quero conversar com o consultor porque ele vai tentar me vender, vou comprar direto lá pelo site. Entendi. Gente, tem grupos, tem características, grupos com cenários, possibilidades, lances diferentes. Aí entra o papel do consultor fazer tudo isso. Para quê? Para que o teu plano aconteça, teu objetivo aconteça, para que você invista o mínimo possível, para que você tenha o melhor retorno possível. Esse é o papel do consultor. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de projeto, então a gente Sim. precisa levar muito a sério a isso. Então eu sempre digo isso, permita-se ter uma conversa com um consultor de verdade, que eu te garanto que vai fazer muita diferença para os teus projetos. Resumo: se informe, tenha um profissional do lado, planeje e execute o que você planejou. É isso, né? Exatamente. Então, pessoal, olha só. Tem muita coisa mesmo aí, nesse assunto daria para a gente ficar aqui um bom tempo conversando, mas eu acho que a gente já pegou os principais pontos. Mas eu vou listar aqui algumas coisas, né, que são essas coisas que ficou mais evidentes aqui. Vamos lá. Você pode pagar o consórcio por anos e não ser contemplado. Pode acontecer de você ser contemplado lá no médio ou até no longo prazo no final do grupo. Então, se você entender esse jogo, que o tempo é fundamental, você já entra do jeito certo. Sair de um grupo, deixar o consórcio, não pagar mais, romper com esse pagamento, tem multa, tem quebra de contrato. Você não perde tudo, mas tem um custo. Então, tem que entender que entrou é um jogo que tem que ir até o final dele para não ter prejuízo. Lance alto também não garante contemplação, né? Porque pode ser um grupo que está aquecido, muita gente concorrendo, então pode ser que não seja no tempo que você imagina. Você até pode ser contemplado no curto prazo, dando bons lances, mas não quer dizer que o teu lance vai ser o vencedor mesmo sendo um lance alto nesse no momento ali. E como eu falei, né, na hora de pegar a carta, tem sim uma burocracia, tem comprovação de renda, tem que ter nome limpo, porque é um negócio, é financiamento, é uma coisa que demanda de documentação, de toda uma segurança. Então, entrar é fácil, mas também contemplar, quando contempla, precisa entender que tem regras. Certo, Rafael? Perfeito, Perfeito? exatamente. Alguma coisa que você queira falar para a gente encerrar? Permita-se conhecer o consórcio, que eu garanto que se você não tem, você vai ter. Porque eu digo uma coisa, só não tem consórcio que não sabe como funciona. Legal. Pessoal, então consórcio não é atalho, não é solução rápida, ok? É ferramenta poderosa, mas tem que ser feito do jeito certo e de preferência com o profissional correto. Perfeito? Exato. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que você esclareceu bastante coisas aí que as pessoas não sabem. E como eu disse, muito discurso, muitas falas prontas aí convencendo as pessoas a entrar nesse produto, que é um negócio, né? E onde as pessoas acabam entrando às vezes sem saber direito o que está acontecendo. Te agradeço realmente pela tua presença aqui. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais. É um mercado que está crescendo, está expandindo demais, mas você precisa ter calma e ter acesso às informações corretas, com a empresa certa, com o cenário certo, com o consultor certo, que a coisa vai acontecer muito bem para você. Muito legal. E precisando de consórcio, procura o Rafael, que eu garanto que ele é um profissional de primeira linha. Se esse episódio trouxe clareza para você no que diz respeito a consórcio e você conhece alguém que esteja pensando em comprar esse produto, compartilhe esse episódio com ele para que ele possa entender como entrar da forma correta nesse jogo. E no próximo episódio nós iremos falar sobre tributação em cima de locação. 2026 já está aí, a Receita Federal já começou esse processo de organizar as informações e vai para cima de quem tem imóvel locado e não declara, ok? Até o próximo episódio.